Nós vamos continuar hoje o estudo das parábolas, e nós vamos estudar nessa noite a parábola do credor incompassivo. Pelo menos esse que é o título que tem aqui na minha Bíblia. Está em Mateus, capítulo 18. Nós vamos ler a partir do versículo 21. Evangelho de Mateus, 18, a partir do versículo 21. Então, repare que antes de lermos, preste atenção na sua Bíblia, que o contexto imediatamente anterior é aquela instrução do irmão, a instrução do Senhor, de como tratar um irmão culpado. Então, em primeiro lugar, vai conversar sozinho com ele, depois chame uma testemunha, sendo o último recurso expor o assunto para a igreja. Então, quando o Senhor vai tratar desse assunto com os discípulos, de lidar com um irmão achado em falta, lidar com um irmão que pecou, que distratou, que cometeu algum insulto ou algo parecido, então o Senhor falou como deveria ser o tratamento e surge uma dúvida na mente de Pedro. Às vezes é a nossa dúvida também, mas até quando devemos tolerar um comportamento ofensivo de um irmão ou de alguém? Então, até quando eu devo estender a minha tolerância? Então, essa é a pergunta de Pedro no versículo 21. Então, vamos ler, Mateus 18, 21. Então, Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-lhe aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, compadecer-te do seu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que ele pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Então, essa é a parábola que o Senhor conta para instruir nós, que somos os servos dele, acerca desse contexto de tratar as faltas uns dos outros, né? Então, ele deixa essa história registrada. Basicamente, se trata sobre perdão. Para o judeu, alguns estudiosos vão comentar isso, era suficiente um perdão de até 3 vezes. Isso parece estar registrado em algumas literaturas dos judeus. 3 vezes eles consideravam que a pessoa poderia ser perdoada, mas a partir da 4ª, como que não existia uma obrigação de ser bondoso, de ser benigno. A partir da 4ª vez, digamos assim, você poderia exigir completamente a justiça, você poderia
se negar a ser benevolente com seu próximo. E Pedro, tendo alguma ideia da bondade do Senhor e da graça dele, talvez ele agora quer estender esse número além de 3, ele pensa em 7. Senhor, até quantas vezes nós devemos deixar que as pessoas pisem no nosso calo e não vamos reagir descontando? Até quantas vezes as pessoas vão nos ofender e nós não vamos nos vingar? 7 vezes? E o Senhor diz o seguinte, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Se você tiver uma calculadora, ou for bom de matemática, você vai calcular que 70 vezes 7 é 490. O Senhor não quis dizer que nós devemos perdoar o nosso próximo até 490 vezes. E a vez de número 491, nós não temos mais essa obrigação. Mas o que o Senhor quis dizer é que nós devemos ser tão perdoadores, tão dados a esse tipo de liberalidade do sentimento, do coração, que enquanto a pessoa estiver nos ofendendo, conceptivamente, sistematicamente, nós vamos estar repetidas vezes perdoando aquela pessoa, até que não mais seja uma coisa de erro e perdão, e sim, até que seja algo, um sentimento estável, até virar uma constante no nosso coração. Eu vou perdoando uma vez, 2, 3, 4, 5, até que o meu interior, o perdão não seja mais algo recorrente, algo que eu tenho que me lembrar de fazer, mas até que seja uma constante, até que eu atinja o coração do próprio Senhor Jesus Cristo, um coração cheio de graça, um coração eternamente compassivo. Então, esse é o coração que devemos ter. Então, 490, 70 vezes 7, ninguém fica contando em um dia quantas vezes o outro ofendeu. Literalmente, você perde as contas, você não se lembra mais de quantas vezes aconteceu, mas o seu coração é uma constante, o sentimento de favor para com a pessoa. É claro que isso aqui é um desafio monstruoso para nós, que somos carnais, nós que estamos carnais que eu digo, nós que estamos nesse corpo ainda preso à nossa carne, que temos que batalhar contra sentimentos, que temos que batalhar contra um íntimo endurecido. Isso aqui é um exercício de extrema vitória espiritual. Imagine nós termos um coração tão humilde como o do Senhor Jesus Cristo, que as pessoas não conseguem nos ofender, apertam o nosso calo, nos espetam, nos prejudicam e simplesmente não ficamos ofendidos. Como diz acerca do nosso Senhor e Mestre, quando alguém lhe ofendia, ele não revidava com ofensa. Quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando ele era prejudicado, não fazia ameaças, diz o apóstolo Pedro. Pelo contrário, ele pegava aquelas situações e entregava tudo a Deus, diz ali o apóstolo Pedro. Então, ele se entregava àquele que julga retamente. Teve certa vez alguém que definiu como isso sendo o perdão. O perdão é quando você se entrega àquele que julga retamente, não é ofendido. Imagine, eu preciso confessar para os irmãos que, vez ou outra, eu me sinto ofendido com coisas que acontecem ao meu redor. Mas veja, o Senhor Jesus, ele simplesmente não se sentia dessa forma. Quando as pessoas, no ápice da maldade, lhe esbofeteavam, zombavam, e ele, com a dor dos açoites, pés e mãos perfurados na cruz, ele implorou a Deus pelo perdão dos seus algozes. Então, era uma pessoa que definitivamente não se ofendia internamente. Então, quando ele diz que os servos dele precisam perdoar num dia 70 vezes 7,
vezes ofensas, ele está querendo que nós tenhamos o mesmo coração que ele. É algo que nós devemos buscar. Podemos pensar que é impossível, mas, por outro lado, é algo que ele deixou para ser uma meta para nós. Algo que ele deixou para ser um espelho para nós. E nós devemos, sim, ter esse íntimo do Senhor Jesus Cristo. Então, ele conta uma história onde tem dois personagens que estão devendo alguma coisa para alguém. Então, vamos pensar nesses personagens da parábola. Personagem número 1, esse personagem sou eu. Esse personagem é você. Esse personagem é o servo do Senhor Jesus Cristo. E aqui na parábola, ele está devendo uma quantia que é 10.000 talentos. Vamos tomar um minutinho para nós pensarmos no que significam 10.000 talentos. Convertendo isso em valores atuais, o talento era medido por ouro, ou algo do tipo, uma pedra preciosa, algum metal raro. Então, é possível trazer esse número para a realidade de hoje. Em moedas atuais, os estudiosos calculam que 10.000 talentos seria equivalente a 6 bilhões de dólares. Com B de bola, bilhões de dólares. Então, em realidade atual no Brasil, algo como 30 e poucos bilhões de reais. Bilhões. Então, como alguém chegou a uma dívida desse tamanho? Se você incendiar um shopping sozinho, você não fica devendo essa quantia. Se você destruir sozinho um aeroporto internacional, você nem arranha de pertinho o valor dessa quantia. Então, a gente lê a parábola e é um número que, quando os discípulos ouviram, isso realmente era algo extremamente exorbitante, extrapolava todos os sentidos de valores. Mas aquele homem devia isso. Aquele homem ele tinha essa dívida no currículo. Ele tinha esse assunto mal resolvido. E o dono, aliás, o senhor dele, vendo que ele não tinha como pagar aquela conta, ele simplesmente perdoou. Então, imagine alguém que simplesmente abre mão de receber um valor como esse. Esse foi o Senhor. Esse foi o Senhor do céu. Liberal, perdoador, compassivo. Esse a quem o servo devia é o nosso Senhor, é o nosso Deus. E nós somos como esse servo que devia essa quantia toda. Nós, irmãos, nós nunca vamos conseguir calcular quanto os nossos pecados eram uma dívida enorme para com Deus. Uma dívida que, com esse homem aqui, nós não tínhamos como pagar. Com muitas e muitas e muitas vidas de economia, esse homem jamais poderia quitar essa dívida. Ele nunca poderia dizer, olha, agora eu juntei uma economia suficiente para ir lá e apagar o escrito da dívida. Nós não temos como pagar isso. 6 bilhões de dólares. Veja, nós não temos como pagar. Os nossos pecados eram uma dívida que nós definitivamente não tínhamos como quitar. Mas quem quitou essa dívida por nós foi o nosso bendito Senhor Jesus. Ele pegou aquela cédula, aquele papel onde tem escrito a dívida, diz a palavra de Deus, que ele cravou isso na cruz. Então, ele liquidou a fatura. Nós não devemos nada mais para Deus. Nós podemos entrar na presença de Deus sem nenhum senso de culpa, sem nenhum peso na consciência, como que devendo para Ele alguma coisa relativa à sua santidade. Como que tendo agora que pagar com a nossa vida, tendo que ser exauridos das nossas forças para quitar algo. Isso é alguém tentando pagar a salvação com obras. Não vai conseguir. Então, nós temos essa dívida que foi liquidada pelo Senhor Jesus Cristo. Agora, veja,
De repente, esse homem sai da presença do seu Senhor, perdoado, leve. Agora ele caminha com tranquilidade. Ele não tem mais esse assunto lhe perturbando a consciência. Mas ele cruza na rua com um companheiro que lhe devia 100 talentos. Desculpa, 100 denários. Esse é o nosso devedor número 2. Quem é esse? Quem é esse personagem na vida real? Ele é o nosso próximo. É aquele que nos ofende. E imagina que esse homem que acabou de ser perdoado no valor de 30 e tantos bilhões de reais, ele não quer perdoar agora alguém que lhe deve algo como 4 meses de serviço. 100 denários. 4 meses de serviço é algo pagável. Podemos dizer que é uma dívida grande? Talvez, mas é uma dívida que é possível quitar. E agora esse seu conservo está atirado ao chão, dizendo, olha, tenha paciência, eu tô tentando, eu tô ajuntando um pouquinho de dinheiro, eu vou te pagar, me espera só mais um pouquinho. E esse homem, ele não quer perdoar esse conservo e o manda para a cadeia. Isso é tão absurdo quanto alguém que sai da presença de Deus, perdoado, limpo dos seus pecados, as suas ofensas foram todas quitadas, não há nenhuma dívida para com Deus, algo que não conseguíamos pagar, foi totalmente resolvido por outra pessoa. Mas quando nós encontramos alguém que nos deve algo desse tamanhozinho, nós fazemos questão de apertar a pessoa até que ela nos pague totalmente o que ela nos deve. Então, somos grandemente, milagrosamente perdoados por Deus, mas não queremos perdoar o nosso próximo. E esse é o absurdo da parábola que o Senhor Jesus traz nessa ocasião. Então, todos aqueles que foram perdoados por Deus têm como obrigação moral perdoar o próximo. Tem como obrigação, para não praticar um absurdo em suas vidas, de liberalmente, tanto quanto receberam, ter o mesmo coração agora de dar adiante. Aquilo que as pessoas nos devem, ou aquilo que nós pensamos que elas nos devem, no sentido de ofensas, no sentido de obrigações. Irmãos, muitas vezes nós construímos em nossa cabeça que as circunstâncias onde as pessoas nos devem alguma coisa, e não é verdade. Nós estamos pensando fora da realidade. Uma vez um pregador disse que a falta de humildade é o sentimento de que os outros nos devem coisas. Então, se eu não sou humilde, o jornaleiro me deve o jornal às 6 da manhã, em cima do muro, na posição correta. Se ele muda um pouquinho isso, eu me sinto ofendido. Se eu não sou humilde, aquela pessoa me deve um olhar atento, um aperto de mão, e se ela não me der isso, eu me sinto ofendido. Então nós começamos a imaginar que as pessoas nos devem coisas. E nós não perdoamos quando as faltas acontecem. Então nós somos como o homem da parábola. Uma vez perdoados, grandemente, não queremos estender adiante, recebemos. Agora, o Senhor chama esse servo e ele classifica no versículo 2 como servo malvado. Servo malvado. Irmãos, todas as vezes que nós recusamos nos retratar com alguém, que nós fazemos questão de levar adiante aquele assunto dentro de nós, mal resolvido, nós fazemos questão de alimentar a mágoa, nós estamos sendo servos malvados. Servos infiéis, poderíamos dizer. Servos imprudentes, poderíamos dizer. Mas servo malvado é uma coisa realmente forte, porque fala da malícia, fala da falta de pureza do coração. E nós vamos olhar para
aqui, nós vamos perceber que o coração perdoador, ele é um coração de relacionamento, sim, mas na palavra de Deus, coração puro. O que um coração que perdoa é puro. Pureza é o que faz alguém conseguir perdoar. Então, quando ele diz servo malvado, é um servo que carrega malícia dentro dele. Irmãos, quando nós não somos perdoadores, quando nós temos várias picuinhas com várias pessoas e várias questões, nós somos maliciosos, malvados, para usar a palavra que usou. Isso é malícia, isso é carne, e não pode acontecer. Agora, o Senhor deixa claro, ao falar com aquele servo, que a experiência do perdão recebido era algo que o Senhor desejava que fosse algo transformador. Uma vez que eu recebo perdão, isso é tão transformador na minha vida que eu modifico a minha atitude para com o próximo. O perdão recebido não é transformador, então nós somos servos malvados. Eu gostaria de abrir algumas passagens aqui e ver como funciona essa questão da ofensa recebida e de como nós podemos lidar com isso. Então, vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo 13. Se você estiver com a sua Bíblia e quiser acompanhar, é muito útil. Se você preferir apenas escutar, não tem problema, pode ser também. 1 Coríntios 13. Eu queria ler a partir do versículo 4. Veja isso, que esse amor que ele coloca aqui, perceba que isso é o ideal de vida para nós, né? Então ele diz assim: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, ele não se ufana, ou seja, ele não se orgulha, ele é humilde, então. Ele não se ensoberbece, ele não se conduz inconvenientemente, ele não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Então, o coração dominado por aquilo que houve na vida do Senhor Jesus Cristo é um coração capaz de não se ressentir do mal. Ressentimento é uma palavra sinônima para mágoa. E mágoa significa um ferimento. Quando nós somos, por exemplo, posso dizer que eu fui ferido no meu braço, um sinônimo pouco utilizado no nosso dia a dia, mas um sinônimo correto, seria dizer que eu fui magoado no braço. A Bíblia usa essa linguagem. A Bíblia fala que o anticristo irá magoar os santos do Altíssimo, no sentido de que ele irá ferir fisicamente. Então, magoar é isso, é um ferimento, é uma nódoa. E a ofensa recebida, ela é um ferimento dentro de nós. Mas quem abre as portas para o ferimento acontecer e se aprofundar e virar uma chaga incurável e virar algo para o remédio e de um pequeno, quem sabe, virar um câncer, isso somos nós. Isso somos nós. Porque o coração dominado pelo amor de Deus, o coração dominado pela sabedoria do Senhor Jesus Cristo, ele não se ressente, não se fere com a ofensa recebida. E olhando para a palavra de Deus, em alguns textos, nós vamos perceber que o ressentimento, uma vez instalado, ele se instala ali por causa da nossa pecaminosidade. É porque nós não somos puros. É porque nós não somos santos como deveríamos. Então o ressentimento encontra um lugar para se instalar. Mas se fôssemos mais puros, mais santos, ele não encontraria esse lugar. Então o ressentimento é um ferimento, é uma mágoa que é pecaminosa. É pecaminosa. Se o Senhor Jesus não se ressentia,
Então, o certo, o santo, é eu não me ressentir. Irmãos, é muito difícil você estar com sentimento de ressentimento quando você pensa que o culpado é a outra pessoa. Mas foi ela que bateu, foi ela que provocou, foi ela que feriu. Sim, eu concordo que a outra pessoa é culpada. Mas nós devemos colocar o nosso coração ressentido perante o Senhor como um pecado a ser tratado, como uma sujeira que precisa ser limpada em nós. O ressentimento é sujo, o ressentimento não é puro, o ressentimento é a lama que espirra do pecado. E ele nos deixa todos lambuzados, inaptos, para estar livres na presença de Deus, desfrutando de uma comunhão bela, santa com Ele. Irmãos, essas coisas nos atrapalham para uma corrida espiritual sadia, porque são máculas que vão se acumulando dentro de nós. Então, o amor, ele não se ressente do mal. Então, nós podemos dizer que aquele senhor que perdoou aquela dívida impagável era alguém dominado, e esse de todos nós. Vamos abrir mais uma passagem, Tiago, capítulo 3. Nós estamos folheando a Bíblia, atrás de passagens que jogam luz sobre a nossa parábola, no sentido de um perdão liberal, de um íntimo perdoador. Então, Tiago, capítulo 3, nós vamos ler aqui, versículo 17. Veja, a Bíblia diz o seguinte: a sabedoria, porém, lá do alto, ela é pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Que nós vamos continuar a leitura, mas veja, a sabedoria que vem lá do alto, antes de mais nada, ela é pura. Ela é livre de malícia. É por isso que eu digo que o contrário de um coração que não perdoa, não é um coração que perdoa, é um coração puro. Então nós temos dois extremos. De um lado, um coração sentido que não perdoa, e do outro lado, um coração puro. Então, nós vemos aqui que ela é, antes de mais nada, primeiramente pura. Depois ela é pacífica. Depois ela é indulgente. Depois ela é tratável. Então, veja, antes de mais nada, é do coração puro que partem os bons sentimentos para bons relacionamentos. Agora, ele continua dizendo o seguinte, versículo 18. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Ele entra no capítulo 4, no mesmo assunto, e diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde os prazeres que nossa carne? De um lado, nós temos um puro, e esse coração chegar lado, nós temos cheio, e é um coração que vai produzir guerras e contendas. Então, irmãos, um coração impuro não vai ser um coração de perdão. Um coração alimentado com coisas materiais, com entretenimento desse mundo, um coração alimentado pelo lixo da diversão que nós vemos por aí, coisas imprestáveis para nós que somos santos. Um coração alimentado com tantas coisas improdutivas, ele não vai ser um coração que vai perdoar. E, portanto, não vai ser um coração bom para se relacionar. Quando nós falamos de ressentimento, de perdão, às vezes alguém está pensando
em uma pessoa que tem a cara trancada para a outra e não consegue conversar. Isso não é apenas isso. Pensa, por exemplo, no pai e no filho. Às vezes o filho, ele guarda coisas que o pai falou, ele guarda na memória a tristeza por algumas atitudes que o pai, às vezes, pegou pesado na correção. Às vezes o pai, num momento de ira, falou coisas que não deveria ter falado. E o filho guardou aquilo. E esse relacionamento ele é prejudicado. Eles conseguem se assentar na mesa e ter uma conversa descontraída. Eles não estão de cara amarrada um para o outro, mas há ressentimento. Há ali uma dificuldade para perdoar. Há ali uma nódoa, há uma mancha, há um ferimento que na presença de Deus precisa ser tratado. Será que nós temos esses pequenos ferimentos guardados em relação aos nossos irmãos? Será que nós temos pequenas nódoas guardadas que vieram de frases, de atitudes malditas com os nossos cônjuges, os nossos filhos, os nossos pais? Ou será que o nosso coração, ele é como essa sabedoria que vem do alto, que ela é pura, ela limpa nosso coração dessas coisas? Vamos ver só mais um texto para nosso exemplo. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículo 11. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitado fruto de justiça. Então, mais uma vez, nós estamos lendo algo sobre um fruto pacífico. É quando a guerra termina, é quando a paz é estabelecida. Lembra que a sabedoria, ela é para os que semeiam a paz e vai ser colhido o fruto da paz. Então, aqui nós temos de novo o fruto da paz, o fruto pacífico. E ele acontece na vida de alguém que tem sido ensinado por Deus. Diz o nosso contexto que tem sido disciplinado. Deus está treinando essa pessoa. Deus está retirando coisas ruins e maléficas e inúteis e pecaminosas na vida dessa pessoa. Então ela tem sido treinada na pureza. Agora vai ter um coração que vai produzir fruto pacífico. Então nós olhamos algumas passagens que nos ajudam a entender, a contextualizar essa parábola do credor incompassível. Apesar de ser plenamente perdoado, não quer outros. Nós encontramos no final dessa parábola algo terrível. O senhor desse servo, esse servo não perdoador, ele chama aquele homem e ele entrega aquele homem aos verdugos. Versículo 34. Dignando-se o seu senhor, o entrega aos verdugos. O servo que não queria perdoar foi parar na mão dos verdugos. Verdugo, a palavra carrasco. Carrasco é alguém que era, a função dessa pessoa era arrastar aquele condenado, aquele culpado, para uma pena e ficar no pé daquela pessoa até que ela cumprisse toda aquela pena. Isso era um carrasco. Irmãos, quando nós não perdoamos e nós não temos um coração puro como o do Senhor, um coração onde as ofensas não conseguem penetrar, um coração blindado para o ressentimento, e nós vamos guardando coisas negativas, nós somos entregues aos carrascos dessa vida. Os sentimentos ruins são as mágoas são carrascos. A dificuldade de perdoar, de lidar com todas essas coisas, são carrascos terríveis.
o sofrimento causado por tudo isso que eu não consigo me desvencilhar, é um carrasco cruel. Então, irmãos, que nós possamos ter o íntimo do Senhor que nos perdoou, para nós literalmente perdoarmos os nossos próximos, não padecermos nas mãos de carrascos cruéis, que são a própria recompensa para um coração ressentido e endurecido. Que o Senhor Deus possa nos abençoar com a sua palavra.